Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Hoje, no Ponto da Política, eu recebo o professor universitário e advogado Moacir Carvalho, que trabalha com as questões civis e públicas, né? Civis e pública. E nós vamos falar sobre migrações partidárias, pula-pula partidário, vamos falar da reforma política, né? E é bom, e sempre lembrando que esse programa vai ao ar pela Rádio FM Nova Pinhais, todas as quintas-feiras, pelo prefixo 98.3, às quintas-feiras, às 11h30 da manhã, com o nosso amigo Aloysio França, o Cabeça Branca. Mais uma vez eu digo, o nosso amigo e companheiro, o Fábio Cristiano, ele não está participando hoje por questões profissionais. Logo, logo ele estará de volta aí, ok? Boa noite, professor Moacir, tudo bem? Tudo bem, Chicão. Deixa um abraço para você e os nossos colegas internautas, né? Isso. Legal, então. Vamos dar um abraço aí pro Fábio Cristiano, que entrou, ele está lá, tá trabalhando, está lá no polo da faculdade, né, Fábio? O Luiz Nilceu Souza Pereira, um grande abraço, Marcelo José, César Ade Santos, Valdemar Silva e o Pedro Sirineu. Um grande abraço para todos vocês aí. Bem, nós começamos falando aí sobre o pula-pula partidário. Conversações, evidentemente, que andam acontecendo, não é verdade, professor Moacir, sobre as eleições de 2018. E é claro que essas pessoas, esses pré-candidatos, eles estão se preparando, talvez, para migrar em março, né? Março será aberta a janela. Como que você vê isso? O que você tem a dizer sobre isso? Você que é um especialista nessa área. Então, Chicão, mais uma vez agradecer a presença das pessoas que estão participando pela internet, né? Agradecer o espaço, né, que você está concedendo para a gente poder debater esse assunto, porque as pessoas ultimamente estão falando muito de política, mas de repente sabem muito pouco a respeito, e às vezes é bom a gente conversar, trocar umas ideias, né? Eu mesmo aprendo muito com as outras pessoas, a opinião alheia também nos ensina bastante, ninguém é dono da verdade, né? Eu não vim aqui para ser o dono da verdade, mas antes de começar a falar sobre o pula partidário, eu quero fazer um gancho em relação ao seu último ponto, que você estava falando sobre o movimento de separação do Sul. Separatista, eu entrevistei aqui o pessoal. Então, vejam só, no último fim de semana aqui em Curitiba, em Curitiba e outras regiões, teve aquele evento para fazer o plebiscito para separar o Sul do resto do Brasil, né? Hoje, outra informação que de repente podemos aproveitar em nosso debate, o governo anunciando que está querendo aumentar PIS com fins, e já um especialista... Botijão de gás, e um especialista falando que o povo já não aguenta mais tanto imposto. Então, o que de repente esses dois fatos e tantos outros que estão surgindo por aí tem a ver com a nossa fala, né? Que justamente a população, ela parece que está descontente com o sistema político que está aí, né? Então, eu vejo as pessoas criticando, que tem um pessoal do Sul querendo separar do Brasil, e até com um ar de deboche, né? As pessoas falam com um ar de deboche, mas eu olho para isso com uma pergunta na minha cabeça. Por que essas pessoas querem se separar do Brasil? Né? Então, ao invés de ficarmos fazendo chacota, nós deveríamos tentar entender por que grupos estão... Qual o motivo que leva esses grupos... Isso, a querer separar do Brasil. São Paulo tem um movimento querendo se separar do Brasil. No Nordeste já existem movimentos regionais, né, querendo se separar do Brasil. Tudo isso leva a crer uma fragmentação da nossa política. Então, nós temos um grande aparato público que está sediado no Brasil, né? Caríssimo, né? É caro para manter a patota, ainda mais desviando, então, além do que vem os desvios, né? E apesar de toda essa estrutura que é garantida para eles não conseguem fazer o serviço mais simples, que é manter a integridade nacional. A saída de lei dos caras começam a propor é querer colocar o exército no poder, querer pôr o exército, mas e os processos políticos? Por que eles não dão certo? Por que nós não conseguimos pacificar a nossa sociedade? Porque é importante que se diga que o deputado, né, o Congresso Nacional, existe para uma comunidade. Né? Você paga lucro de cara para manter aqueles caras lá. Os três poderes. Os três poderes. Todo esse pessoal ganha muito bem, maravilhosamente bem. Tanto que no Rio de Janeiro você vê que tem atraso para servidor,
Mas eu não ouvi falar que teve atraso para desembargador. E governador e por aí vai. Então, toda essa panacea, esse angu de caroço, ele existe justamente para que nós não tenhamos movimentos de separação, para que nós não tenhamos tributo abusivo, né? Então, tudo isso demonstra a fragmentação e a corrosão do sistema político vigente. Né? Então, são fatos assim, que aparentemente isolados, mas que se você importantes de serem abordados. Você vai começar a entender por que existe o pula-pula partidário. É isso aí. Por que então, existe uma relação direta? Antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu falar aqui com quem ainda apresentar aqui as pessoas. O Darley Carneiro entrou, a Esvirras Abertas Pinhais, a Ellen Somavila, um grande abraço para você, a advogada também, um abração. Essa é minha sobrinha, a Isabel Silva, um grande abraço. O Joselito Sérgio Ferreira, um abração aí, Joselito. O Ander dos Santos, Beisola, um grande abraço. Tereza Gutierrez, essa Tereza, uma amiga lá de Camboriú. Sari Vanderlindo, um grande abraço. Veres Loboda, onde você está agora, Vera? Um grande abraço para vocês. Então, a questão do pula-pula partidário, essas conversações, esses papos, esses diz-que-me-diz-que, ele pode ser considerado um vício da política brasileira, esse pula-pula, essa migração? Comecei a falar sobre esses fatos que estão acontecendo, né, de separação e etc. Para justamente fazer um link, amarrar a ideia de que se existe o pula-pula, se existe essa troca de partidos sem compromisso com o eleitorado, é porque há uma realidade que permita isso. Em primeiro lugar, uma realidade social, né, onde as pessoas não acreditam mais naqueles grupos lá, e quem está sediado no Brasil também não acredita no povo. Né? Então, exatamente. Eu me tranco num palácio, né, de poder e faço o que eu bem entendo e não tenho que prestar conta para eleitor algum. É um vício. Então, vejo que isso acontece já desde muito tempo, já na velha República, você vê uma falta de identidade entre os partidos e as siglas. Né? Então, eu sou um político muito pragmático, eu vou aonde o vento sopra, né? Pouco importando com ideologias, pouco importando com agenda partidária, né? Porque, vamos falar uma coisa rapidamente, os partidos existem para também uma finalidade. Se eu, por exemplo, sou do PT, a minha agenda ela é dos trabalhadores. Se eu sou PSDB, deveria ser social-democrata. Né? Deveria ser. E dentro da ciência política, essas palavras têm muito sentido. Não tem sentido para a grande mídia, para o povão. As pessoas falam essas coisas a esmo pela boca, mas não fazem sentido. Não entendem a dimensão do que é ser comunista, não tem ideia do que é ser liberal, do que é ser conservador. Mas dentro da ciência política, isso está muito bem definido. Então, eu penso que uma das fragilidades dessa fragmentação, Chicão, é a falta de vínculo das pessoas com os estatutos partidários. Né? Então, eu posso fazer um problema dentro. E das pessoas, das elites partidárias, dos componentes partidários? Eu me fili no partido hoje muito mais pensando em voto do que realmente o partido vai defender. Né? E pensando em se eleger, saber se tem ter sucesso lá para cima, né? E vejo que o partido, a cada 2 anos, existe uma vacância, né, entre uma eleição e outra, o partido ele tem pela legislação a possibilidade de organizar reuniões, mover processos, ação civil pública. Então, o partido tem uma série de possibilidades que ele poderia contribuir dentro da democracia, e eu não vejo isso acontecer. Não acontece. Os partidos se afastam. Terminou a eleição, o partido se afasta da população. Né? Deixa eu dar mais um abraço aqui para Maria Luísa Tittmann e Viviane Madeira. José Carlos Braghini, um grande abraço para você, José Carlos Braghini, que mora lá no litoral, está de aniversário hoje, hein? Vamos aí comer um churrasco no final de semana. E Maicon Alessandro, Maristela Vieira, boa noite. É um prazer receber vocês todos aí. Então, esse vício partidário se vê na política paranaense. Nós tivemos recentemente aí alguns pula-pula, algumas migrações. Vamos citar alguns aqui. Só para termos uma ideia, eu gostaria que você fizesse também uma explanação bonita, legal, aberta, essa como você tem feito aí. O Rafael Greco, ele
era do PDS, PDT, PFL, PMDB, hoje está no PMN. Romanelli, após anos no PMDB, migrou para o PSB. Alexandre Cury, do PMDB, para o PSB. Assis Couto, do PT, foi para o PDT. Toninho Rancher, PPS, PT e agora PROS. Ratinho Júnior, PPS, PSC e agora no PMDB, teve no PSDB, teve Luizão Goulart, a mais recente expressão política aí do Paraná, depois de 30 anos, resolve sair do PT e ir para o PMDB. Como você vê essas migrações? Vendo algumas siglas aqui, nesses casos pontuais do Paraná, né, e conhecendo alguns desses políticos, a gente vê que são vários os motivos que levam o sujeito a ir de uma sigla para outra. Mas um elemento que, pelo menos em alguns casos ali, que eu observo, está também aquele jogo de vaidades, né? De repente o sujeito chega lá, não encontra o espaço que ele espera, ele vai procurar onde... Já se ofende, fica bravinho. Já fica meio com o nariz torcido, já vai procurar outra sigla que procura ser um pouco... que ajuda a mimar o ego dele. Isso acontece. Outros casos de pessoas que saíram do PT, eu também, a leitura que eu faço, é que além de encontrar, de repente, espaços mais promissores ou mais receptivos, tem o fato que a própria sigla do PT ela vem sendo martelada na mídia com grande intensidade. Querem escapar. Ele fica meio seguro, ele fica com medo de cair no ostracismo. Então ele acaba, vamos dizer assim, se acovardando, de repente, não sei, né? Eu não conheço a fundo as pessoas, mas olhando de fora, você imagina que ele não quer se queimar hoje para a sigla do PT, que infelizmente, né, a mídia está bombardeando, sim, e até certo ponto generalizando os petistas, né, como se todo petista fosse, que ao meu ver é um absurdo, né? Por exemplo, uma pergunta, uma observação, o Luizão Goulart, o ex-prefeito de Pinhais, você vê, ele migrou na sexta-feira para o PRB, na segunda-feira saiu denúncia do ministro da Integração Nacional, presidente, né, da sigla, foi presidente antes de assumir o ministério do Temer, foi denunciado aí na Lava Jato. Você vê, em todo lugar está a podridão, né? Por isso que a pessoa faz... E é um braço da Igreja Universal, né? O PRB é isso, né? Vejam só que o risco da pessoa ficar trocando... Nada contra a Igreja Universal, só estou... Mas você tem... E assim, o risco da pessoa sair de uma sigla que ele já conhece para uma nova lá, esses acidentes chega lá, curso, né? Você pensa que está limpinho, cheiroso, você vê, não é bem aquilo que você está pensando. Né? Pegando o gancho que você fala sobre essa questão de troca-troca, essa confusão partidária, eu, assim, um estudo que eu fiz mais detalhado, quando eu estava fazendo a minha especialização, eu analisei o caso do MDB e da Arena no Paraná. Sim. Bipartidarismo. O bipartidarismo do Brasil fez uma coisa engraçada. Foi tentar criar o bipartidarismo por forças, né? Os militares chegaram lá, eles acharam bonito nos Estados Unidos, vão fazer o Brasil também. Por decreto, você pega toda uma tradição de diversidade partidária, diversidade regional, e tenta meter com ela abaixo dos partidos. Não, agora só tem duas siglas e por aí vai. E o negócio não deu muito certo, Chico. Então, ao longo da ditadura militar, dos anos de chumbo, eles tiveram que ir adaptando ao ponto que dentro do próprio partido haviam disputas internas. Aí os caras começaram a criar, se o pessoal quiser pesquisar mais a fundo, as sublegendas. Então você tinha lá o governador, era uma verdadeira confusão, porque eu até brinco, o brasileiro, de um modo geral, nem sabe se organizar em condomínio direito, imagina partidos nacionais, né? Onde os interesses particulares são exacerbados. Isso, o ponto que nós temos como sociedade, como civilização a se desenvolver ainda, é essa organização comunitária, né? Eu vejo que nós valorizamos muito o individualismo, o ego, né? E não aprendemos ainda a trabalhar de modo mais coletivo, mais organizacional, institucional. Que seria bom para a coletividade. Isso. Então, hoje você olha muito mais as pessoas, né? O candidato fulano, o candidato ciclano, e esquece que por trás dele tem uma dimensão partidária. Então, para ele, você cria um ambiente, o próprio eleitor ele tem uma sua culpa nesse processo, né? Cria-se um ambiente para o sujeito procurar a sigla que mais convém, igual quando você vai num grande evento, escolher a gravata que você vai usar, né? Então, hoje a tua gravata azul, amanhã é vermelha, outro dia é marrom.
esse troca-troca é o próprio ambiente que permite isso daí. É mais ou menos assim. Vamos mandar mais uns abraços para Márcia Heleno. Boa noite, a Sidota Santos, um grande abraço. Mário Reves, meu amigo de longa data, um grande abraço para você aí. Ao José Carlos Braguini, boa noite, Camo, obrigado pela lembrança, estamos te aguardando no feriado. Josué Valério, Sônia Siqueira, um grande abraço para vocês todos aí. E eu, mais uma pergunta ainda dentro desse pula-pula, a tendência dos políticos, dos parlamentares de esquerda, migrar para a direita é maior ou menor do que os políticos de direita migrarem para a esquerda? Como que isso acontece? Como que isso... Essa é uma pergunta realmente bem profunda, né? Uma que envolve a questão subjetiva de cada um. Isso você medir e passar na cabeça de cada pessoa, começa por aí, né? Mas, é claro que existem certos sinais, né, que nós devemos levar em consideração. O que eu também, não podemos fugir do foco, que até um tempo atrás, quem odiava, por exemplo, o PT, né, tinha ódio de morte do PT, quando o Lula chegou na presidência, começou a se abraçar com o PT. Eu lembro, assim, de bancadas inteiras conservadoras se arrodeando o Fábio de Mello. Para ficar perto do poder, né? A partir do momento que o sai do poder também, essas pessoas, elas tendem a... Virou um pote de vinagre. A debandar, né? Então, são pessoas que não têm ideologia nenhuma com aquele partido, né? Mas nós não podemos esquecer aqueles membros militantes históricos. Esse pode partir o planeta no meio. O cara fica onde ele está lá, permanece, não foge. O cara que brigou lá no passado, briga hoje e vai brigar amanhã, né? Tanto é verdade que existe um partido que tem uma militância muito forte, apesar de toda essa... Esse pula-pula assim, é uma fraqueza, ou uma pré-garantia de um futuro de sucesso. É difícil explicar. Assim, o pessoal que migra, né, bastante, de todo um conjunto de partidos, é uma fatia, não são todos os, não a regra geral, né? Eu não consigo precisar se é 40%, 50%, 60%, mas todos os partidos, do Democratas ao Partido Comunista, existe um núcleo duro, né? Aquele pessoal que não muda mesmo, né? Você veja que o PDT tem o Lupe, né? Quanto tempo ele está lá, né? Então, não importa o seu... O Aldo Rebelo está indo para o PSD, né? No PCdoB, né? Então, talvez pela reforma política. Acontecer essas coisas. Mas se você olhar, todo partido tem um núcleo duro, então é aquele pessoal um pouco mais distante do núcleo que tende a transitar, né? Que até aqui nós temos uma expressão que é o político profissional, né? Esse que é profissional, ele vai se pendurar onde esteja melhor para ele. Então, e as pessoas podem perceber, você em casa pode perceber que do governo federal, estadual, municipal, a linha é seguida sempre do prefeito, do presidente ou do governador, né? Ora, ela é mais conservadora, ora ela é mais populista, progressista. Então, tende aquela dança de cadeiras, né? A partir do momento que há uma mudança, tende quem era vermelho, azular, quem era azul, fica vermelho, então, tem essas tendências. Furta-cor, como vai começar a ser um partido furta-cor aí, porque para acasalhar várias tendências... E outra coisa, não existe um muro absoluto, né? O cara sempre depende para o lado, pode estar em cima do muro, mas o pé fica para fora. O cara vai, mas o pezão, o rabo fica aqui, o corpo fica... Os velhos parceiros que vão não sei onde, então, o que acontece? Esse pula-pula, ao meu ver, é muito mais um pragmatismo, né? Para se manter no poder. Mas também não é garantia de poder, porque existem muitas pessoas que estão com outro partido e hoje você... Perderam você não ouve mais falar. Né? Ao longo da estrada da política, muita gente ficou para esperar. Claro que pode ter nessas pessoas que não têm esses nomes aí, pode ser que tenha alguém aí que possa sair vice-governador de algum lado, aí tem tudo isso, né? Mas é o seguinte, na reforma política, tiveram várias propostas, evidentes, mas teve uma que o Michel Temer impugnou, vetou, que seria o controle das redes sociais, né? Isso foi finalmente alguma coisa boa que o Temer fez? Vejo assim, pelo menos, né, algum direcionamento se deu, né? Não ficou aquela coisa nebulosa, pode, não pode, não pode. Pelo menos agora eles definiram uma situação positiva, realmente, né? Que você
tenha liberdade dentro da rede. Né? Que aqui no Brasil, eu vejo os órgãos como o Ministério Público, né, a Polícia Federal, eles têm dentro de si uma grande vontade de fiscalizar tudo, controlar tudo, enquanto que em outras partes do mundo as pessoas são livres, né, para divulgar suas ideias. Já pensou você, Chico, aí não podendo tocar o seu blog porque tem uma lei que... Uma lei, fulano que não gosta daquilo, então, liberdade de expressão. O professor Moacir falou no PT, já vamos dizer que estamos na campanha do PT. Exatamente. Aliás, ou você falou do movimento Sul do Meu País, já vão dizer que você é a favor ou que você é contra. Não são análises. Antes que alguém me chame de comunista gratuitamente, vou deixar bem claro que eu não sou filiado ao PT, nunca fui, né? E provavelmente eu nem serei, mas é bom que aqui no Brasil hoje está uma marcação muito cerrada. Mas está uma terra fértil de discursos, né? Vamos deixar as coisas bem claras, porque as pessoas estão falando cada coisa legal. Mas só em relação a isso, é importante lembrar as pessoas que existe muita mística em cima da questão da internet, né? Não só o caso da política, mas você fala hoje sobre a pedofilia da internet, a questão da invasão da privacidade, mas nós não podemos esquecer, sob hipótese alguma, que antes de falar de marcos legais, questões específicas da internet, tem toda uma legislação anterior. Você tem o próprio Código Eleitoral, você tem Código Penal, você tem, né, uma série de outras leis que, na ausência de uma regulamentação específica, né, você pode evocar outras leis. Né? Na lacuna, você preenche uma outra lei. O que é importante é que as pessoas tenham capacidade, tenham a liberdade de se expressar. Né? E vamos ser bem pragmáticos e simples. Nem todos os trabalhadores, né, a pessoa que tem que cumprir uma jornada de trabalho lá de 8 horas já, ele tem tempo de fazer grandes formulações políticas. Então ele vai recorrer àquilo que está mais fácil. O custo da participação, o custo da informação é muito... É mais fácil você acessar um blog, né, se informar através da internet, do que você comprar um livro lá de 600 páginas que ele entender todo o processo político. Então, a internet ela é uma ferramenta excelente para o processo... Desde que bem utilizada. Bem utilizado. Não... esquecendo, né, que existem outras leis. Você não pode sair ofendendo as pessoas, você não pode deixar de cumprir prazos, né, os prazos eleitorais, né, existe data para começar a fazer campanha e data para terminar, então isso é importante que se diga. Né? Legal. Um abraço aí para o Ayrton Silva, vereador Ayrton Silva. Vereador, você está convidado para vir na próxima quarta-feira aqui falar sobre os projetos aí, como que a Câmara de Pinhais agiu aí nesse ano, o que tem de bom aí, tá ok? Se você topar o convite está feito, está aberto, porque esse aqui é um espaço democrático, pode comentar aí, se você confirma, que nós daí tratamos depois os detalhes do programa, ok? Sueli Aparecida Lima, um grande abraço, Ademar News, um grande abraço, e o Daí Furquim, que eu já falei também, né? E sobre... essa cláusula de desempenho, né, que antes os partidos, todos os partidos recebiam uma grana lá e lá, só que a distribuição disso, como que isso né, como que isso é distribuído, né? E agora, para 2018, os partidos terão que alcançar o que? 1,5% em 9 estados, né? É um coeficiente que terá, né? E tem a proposta alternativa também, que é eleger 9 deputados, em 9 estados. Como é que é isso? É legal? É bom? Eu tenho algumas ressalvas. Eu venho acompanhando essa questão de cláusula de desempenho, mas não é um tema novo, ele já vem sendo debatido há muito tempo, e eu penso que na reforma saiu meio que do dia para a noite, né? Poderia ter sido melhor debatido. Para os partidos grandes, isso para quem já está no poder, já tem uma imagem consolidada, já tem grupos já bem definidos, e isso é excelente. Agora, para os partidos pequenos que estão debatendo, né, cada vez mais a política ela está setorializada, você vê várias demandas, antigamente, hoje em dia não é mais aquela dualidade entre patrão e empregado. Né? Hoje você tem debates que envolvem a questão de gênero, né? Tem a questão do meio ambiente, questão de menores. Então, a política está cada vez mais diversificada. E essas cláusulas de desempenho, sob o argumento de controlar partidos de aluguel, acabam minando, acabam emperrando que o futuro siglas sérias surjam. Pequenas, e que elas comecem a galgar. Afeta a representatividade da sociedade? Eu penso que vai um pouco contra o próprio princípio democrático. Sabe? Se você pensar que nós temos que ampliar o voto, ampliar a participação do que restringiu,
Se eu fosse fazer a reforma, se fosse eu o senhor da reforma, né, eu faria algo muito mais simples, que é proibir a coligação partidária. É um tema super, ultra, mega polêmico, né? Falar em proibir coligação é quase que um parto. E não fala em diminuir o número de cadeiras. A reforma política não proíbe coligação e não diminui o número de cadeiras. Apesar que... é interessante, não é isso? Pegando um gancho, se você considerar que nós somos 200 milhões de habitantes, nós temos poucos deputados. É um pouco assim, falando assim, tem gente que vai querer a cadeira, né, na casa, é um tabu, mas nós somos subrepresentados no Brasil. O grande problema... 503 deputados e 81 senadores. Os senadores poderiam ter deixado como tal ou ter diminuído, mas os deputados poderiam ter um número maior. Sabe? Maior ainda. Isso. A grande questão aí é o gasto individual de cada deputado. Né? Eu acho que o que dói no coração do brasileiro é saber que esses caras têm uma mega estrutura, né, para trabalhar, sendo que não precisam. A gente está vendo circular na internet aí como é a Câmara da Noruega, lá que o sujeito ganha um apartamentozinho, vai até... Então, a questão é você controlar os gastos com os deputados e não diminuí-los. Né? Eu acho que essa que... Acho não. Eu tenho certeza, né, que nós somos subrepresentados no Brasil, né, pensando como população. Que pega um gancho essa discussão sobre o tal do distritão, que é um tabu, Deus nos ajuda, né? Já foi engavetado também, mas de repente poderíamos voltar a discutir o voto distrital, mas não pelo modelo que está sendo proposto, mas aquele voto distrital para valer mesmo, né? Voto distrital misto, com flexível. Existem modelos de democracia bem mais avançados que a nossa, mas essa questão assim, da cláusula de barreira, ela é um tanto quanto deveria ter sido discutido melhor. Eu sou um pouco cético com ela. Se só para finalizar, eu diria o seguinte: se era fazer uma reforma séria, mesmo para valer, para controlar os partidos de aluguéis, eu acho que deveria proibir mesmo a coligação. Né? Esse é um vício. É um vício de linguagem de falar eu acho, não tenho certeza. Né? Nós temos que proibir as coligações. Por quê? Como eu falei, o cidadão comum ele não tem tempo de fazer grandes elaborações políticas de campo. Você imagina, falando aqui de Pinhais, digamos, saem aí 200 candidatos, não sai 240. Você imagina como é que o cidadão, como que a gente vai pegar 200 fichas para analisar, cara? E como é que você vai explicar 200 propostas? Você, de repente, isso é um exemplo, só, Pinhais. Não estou dizendo que Pinhais é um defeito, estou dizendo que é um exemplo. É um problema no Brasil. Como é que você vai explicar para a pessoa que você votou no vermelho e elegeu o azul? Né? É aí que está a grande falência da coisa. Exatamente. As coligações realmente é um veneno. Não, e sem contar que existem coligações absurdas, né? Então... É uma sopa de letrinhas. Né? Você vê partidos de linhas mais conservadoras se coligando com os trabalhistas. Se pegando no pau lá em Brasília, e aqui tudo belezinha, tudo junto, todo mundo abraçado. Então, mandar um abraço aqui para Mariana Damião e o Álvaro Gurgolete. Um grande abraço, advogado também, o Álvaro Gurgolete. Um grande abraço. Julita Catarina Damião, boa noite, um grande abraço para vocês. Né? Então, nós vamos seguindo aí. E essa criação do fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 é muito dinheiro, não é? Como que é isso? Porque vertentes da sociedade, às vezes aí intelectuais falando nos programas de TV, rádio, etc., dizendo que é um absurdo, e outros já defendendo que não, que é bom, que vai gastar menos dinheiro, que vai ser gasto menos dinheiro. Como é que é isso? Olha, eu penso assim que para gastar menos dinheiro no Brasil é só se tivesse uma reforma na forma de recrutar os nossos políticos, né? Porque vejam só, então, aqui o nosso sistema é muito aberto. O sujeito candidato a deputado federal, por exemplo, ele consegue voto. Aqui em Curitiba, lá em Londrina, lá em Maringá, lá não sei onde, então, ele não tem aquela pergunta, ele representa quem, afinal de contas, né? No sistema do voto distrital ou inglês, a pessoa ela se limita ao distrito. Você está falando no distritão puro ou no distrital misto? Aquele distrital tradicional, né? Inglês. Sim. Que você divide os distritos pelo número de eleitores e não pela base do estado, né? Que é o que estavam tentando passar, que aliás era o nome de distritão, mas aquilo era uma pedida porque é um absurdo, não existe lugar nenhum. Né? Então, veja só, a nossa política é cara, porque o sistema permite que ela seja cara. Porque o sujeito pode ficar viajando, andando, coligando com o meio mundo no estado inteiro, precisa de dinheiro. Vamos falar um pouco disso, claro. Isso seria o custo da democracia? Não, esse é o
custo de uma democracia ineficiente, de uma democracia que precisa ser melhorada. A nossa democracia é aquela lagarta... gasto para a democracia. A nossa democracia é aquela lagarta que ainda não criou asas. Ela está tentando virar borboleta e ela não está nem para lá nem para cá. E nós nem conseguimos evoluir. Já tem gente falando de ditadura militar de novo. Né? Mas, pouco tempo aí. Então a gente acaba... Né? Vamos ver aqui. Bem, e a distribuição de verbas, você veja só. No caso, né, desse fundão aí, né? 2% igualmente entre todos os partidos será distribuído. Aí 35% entre os partidos com ao menos um deputado na Câmara. Aí já começam os acertos. Né? 48% será distribuído entre os partidos na proporção do número de deputados na Câmara em 28 de agosto de 2017. Alguém tinha alguma coisa para levar vantagem em cima disso, para botar uma proposta dessa também, né? 15% será distribuído entre os partidos na proporção do número de senadores em 28 de agosto de 2017. Essa distribuição aí, ela é democrática ou ela... A impressão que dá é que ela favorece quem já está lá, não é isso? Assim, o que passa na minha cabeça em relação a esses números, eu fico pensando como que eles chegaram a esses percentuais, né? Qual foi o critério, a matemática, porque, gente, estatística é uma ciência, né? Ela não é acidental. Machismo. Você chega... Agora eu digo o seguinte, esse valor de tantos bilhões aí realmente é muito dinheiro, né? E eu não acredito que vá barrar a corrupção na política. Terá caixa 2, caixa 3, caixa 4, com certeza. Sabe? Porque, tipo, fazendo aqui o advogado do diabo, o TRE e toda a estrutura de controle, eles não têm estrutura suficiente para controlar todo o fluxo político. Não tem, realmente não tem. Não tem. Então, não tem gente, não tem estrutura. Tem dinheiro, você tem um ambiente que favorece a compra do voto, porque tem quem vende, né? Tem muita gente que vende seu voto, e se compra voto, sim. O pessoal pensa que não, mas é difícil dizer onde, dizer quem, ninguém assume, mas o fato é que a coisa acontece, e esse dinheirão todo, como tem o pessoal que vai sair da educação, vai sair da saúde, mas também terá aquele dinheiro que não é declarado. Né? Então, não é isso que vai resolver. Então, para a gente finalizar nosso bate-papo, você vê os gastos permitidos. Para senadores poderão gastar de 2,5 milhões a 5.600.000 reais. Governadores estaduais de 2.800.000 a 21 milhões. E vai crescendo conforme, né? Campanha da presidência, 70 milhões o limite. Campanha de deputados estaduais e ou distritais, no caso de Brasília, até 1 milhão. E deputado federal, até 2,5 milhões. Os candidatos poderão arrecadar dinheiro a partir de maio do ano que vem, já do ano da eleição. Né? Então, isso é tudo dentro daquela verba, daquele dinheiro, assim, essa descrição é aquilo que é oficial. Né? Agora, eu não acredito que não vai ter um paralelo. Aquele dinheiro que estão aí, as terceirizadas estão aí, vai rolar muito dinheiro. É importante que as pessoas entendam que o crime organizado, ele se reorganiza o tempo todo. Você prende um aqui, aparece outro e assim vai. Né? Mas o importante dizer que tudo isso, Chicão, que de repente amarra toda essa questão de pula-pula partidário, a gente querendo se separar do Brasil do todo, nós precisamos pensar num sistema, né, que fortaleça as comunidades. Né? Então, porque Brasília está distante de todo mundo. Então, os palácios de Brasília estão lá decidindo o futuro de uma nação imensa, de 200 milhões de habitantes, e esses 200 milhões de habitantes estão distantes dos corredores desses lugares que se decidem. Então, nós temos que pensar, né, de repente, que é uma dica, uma sugestão para próximas, da programação, pensar o Pacto Federativo. Né? A gente está tudo muito concentrado em Brasília, cada estado poder, de repente, por exemplo, legislar o seu próprio Código Penal, né, como acontece nos Estados Unidos. A gente precisa fazer com que pegar as coisas boas da Constituição dos Estados Unidos e tentar adaptar, não copiar, mas veja só, pegar a experiência do mundo. Tentar ver qual o melhor meio para que o candidato esteja vinculado com o seu eleitor, sabe? Que ele preste contas ao seu eleitor.
a gente fala aqui do voto distrital, porque é aquela velha história, se ele não fizer um bom desempenho para o seu distrito, ele não precisa nem voltar lá para pedir voto. Né? Então, mas assim, são temas muito abertos, muito amplos, que 30 minutos é muito pouco tempo. Realmente. Mas é isso aí, nós estamos chegando ao final de mais um programa O Ponto da Política, e eu deixo aqui um espaço para as suas considerações finais aí, professor Nocílio. E agradeço desde já você ter aceitado o convite. Bom, então, assim, para encerrar rapidamente, né, agradecer a oportunidade, né, o Chicão está dando para a gente vir debater, tratar de alguns tabus, né, e até porque nem tudo que passa na grande mídia é verdade, a gente precisa questionar, né, igual eu falei sobre o número de deputados, é um tabu, mas ele é real. Também agradecer aos internautas que estão nos assistindo, o pessoal que depois irá ver no YouTube, né, porque exatamente. A tendência é... Depois do blog também. A tendência é se propagar. E, para encerrar com a nossa conversa, só volto a insistir e bater o seguinte, né, que a democracia se faz nas comunidades. Né? Nós temos que criar uma rede de interligada das comunidades, sem pensar em grandes centralizações, né, que Brasília mandando tudo, e aquela coisa toda. São as comunidades que fazem a democracia real. O dia a dia acontece nas comunidades. Legal. Essa é a nossa mensagem e desejar uma boa noite a todos vocês. Então, e aqui nós mandamos um abraço para a Valdirena Ubrich, que entrou, o Jeff Raway, Tielo Salles, boa noite, Tielo, um grande abraço para você, obrigado aí pela participação. E estamos encerrando o programa, eu agradeço muito a sua presença e numa próxima aí nós estaremos novamente fazendo juntos mais um programa. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.